Olá, lindos e lindas, tudo bem? Vamos lá? Mais uma aulinha de português para concursos. Não se esqueça, tá? Antes de começarmos aí, clica no sininho, inscreva-se no canal se você gostar, indique o canal, compartilhe o vídeo se você gostar com as pessoas que precisam, né? Os concursos sempre existirão e vocês, né, têm que estar preparados, tá bom? Preparados, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro texto? Considere a seguinte reflexão extraída de um dos livros do escritor francês Marcel Proust, para responder às próximas questões. O amor e, por conseguinte, o temor da multidão constitui um dos mais poderosos móveis entre todos os homens, quer procurem agradar aos outros ou espantá-los, ou então mostrar-lhes que os desprezam. No solitário, a reclusão, ainda que absoluta e até o fim da vida, tem muitas vezes por princípio um amor desregrado da multidão e tanto mais forte do que qualquer outro sentimento, que ele, não podendo obter, quando sai, a admiração da porteira, dos transeuntes, do cocheiro ali estacionado, prefere jamais ser visto a renunciar por isso a toda e qualquer atividade que obrigue a sair para a rua, tá? É um texto bem complexo, tem que ler várias vezes, tá? Esse texto, à medida que você for lendo as questões, você volte para o texto, nós vamos fazer isso aqui hoje, né? Volte para o texto e releia para responder as questões. Não basta uma só leitura, tá bom? Então vamos para a primeira. Em relação à interpretação do texto, pode-se considerar que seu autor enfatiza o individualismo e o egoísmo típicos das pessoas solitárias, o caráter paradoxal da situação que conduz o solitário à solidão, que o ódio cultivado pela multidão é a principal razão da reclusão, a felicidade das pessoas sempre rodeadas por seus amigos e familiares, tá? Então vamos lá, veja, responda a questão e já já eu volto. Responderam? Pensaram? Então, como eu falei para vocês, é uma questão, esse trecho é um trecho bem complexo, então você deve ler novamente, tá? Para entender. Então, o que ele pede? Vamos para o enunciado, vai comigo. Em relação à interpretação do texto, pode-se considerar que o seu autor enfatiza. Então, vamos ver lá, vamos ler novamente. O amor, e por conseguinte o temor, da multidão constitui um dos mais poderosos móveis entre todos os homens, quer procurem agradar aos outros ou espantá-los, ou então mostrar-lhes que os desprezam. Veja, o amor e o temor. Você ama a multidão e você teme a multidão. Ele coloca esse paradoxo, tá? No solitário, a reclusão, ainda que absoluta e até o fim da vida, tem muitas vezes por princípio um amor desregrado da multidão, e tanto mais forte do que qualquer outro sentimento, que ele, não podendo obter, quando sai, a admiração da porteira, dos transeuntes, do cocheiro ali estacionado, prefere jamais ser visto a renunciar por isso a toda e qualquer atividade que obrigue a sair para a rua. Então, assim, se ele sabe, ele prefere não ser visto, não ser notado, do que perceber. Aliás, ele prefere não sair de casa, viver na solidão, a perceber, né, que não está sendo notado por essa multidão. Mais ou menos assim. Então, vamos lá. Olha só, o individualismo e o egoísmo típicos das pessoas solitárias não chega a ser um egoísmo nem um individualismo, muito pelo contrário, né? As pessoas solitárias até querem sair, mas muitas vezes têm medo, né? Então não seria essa. O caráter paradoxal da situação que conduz o solitário à solidão. Então veja assim, eu falei no paradoxo quando estava escrevendo para vocês, ele estava lendo para vocês. O solitário, ele vai para a solidão exatamente porque ele gosta da multidão, mas ele não quer se sentir ignorado por essa multidão, tá? Parece uma coisa esquisita, mas é assim. Então, ele prefere ficar solitário a sentir essa indiferença
esse desprezo da multidão. Mais ou menos assim, entendeu? A B pode ser, na minha opinião. Vamos lá. Que o ódio cultivado pela multidão é a principal razão da reclusão. Não. Olha só, vamos voltar. Olha só. O amor e, por conseguinte, o temor da multidão constitui um dos mais poderosos móveis entre todos os homens, quer procurem agradar aos outros ou espantá-los, ou então mostrar-lhes que os desprezam. No solitário, a reclusão, ainda que absoluta e até o fim da vida, tem mais vezes por princípio um amor desregrado, um amor excessivo, sem regras da multidão, e tanto mais forte do que qualquer outro sentimento que ele, não podendo obter, quando sai, a admiração da porteira, dos transeuntes, do cocheiro ali estacionados, prefere jamais ser visto, a renunciar por isso a toda e qualquer atividade que obrigue a sair para a rua. Então, se ele não consegue ser admirado pela multidão, ele prefere não sair, tá? Então, ali ele diz que o ódio cultivado pela multidão é a principal razão. Não. Não é ódio. Às vezes pode ser até considerado indiferença, mas não ódio, tá? Então, vamos a D. A felicidade das pessoas sempre rodeada por seus amigos e familiares. Essa alternativa, eu tenho a impressão que quando eles foram montar a questão, eles colocaram aqui para encher linguiça, porque não tem nada a ver, tá? Então, a correta é a B, o caráter paradoxal da situação que conduz o solitário à solidão. Porque ele ama a multidão, sim, mas dói mais nele a indiferença, né? Não poder fazer com que essa multidão o admire, que ele prefere, então, a solidão. Mas não é por raiva, tá? Então, vamos lá. A outra questão, número 2. Logo no início do texto, o autor afirma que há algo que constitui um dos mais poderosos móveis entre todos os homens. Em relação à palavra móveis, nesse contexto, pode-se afirmar que traz o sentido de... Ele quer saber o que significa móveis. É uma questão de sinônimos, tá? Uma questão vocabular. Então, pense aí qual das alternativas é a correta. Pensou? Então, tá bom. Então, vamos aí. Esse móveis, tá? Quer dizer força motriz, aquela força que faz as pessoas se mexerem, tomarem atitude, né? O que faz você tomar atitude de estudar para um concurso? Tem uma força motriz aí que faz você se mexer. Será que é essa a palavra, o significado correto da palavra móveis naquele contexto do texto? Tá, então vamos lá. Espécie de projétil. Projétil é um negócio que é lançado, assim, será que é isso? Hã? Qualquer peça de mobiliário. Não, né? Conjunto de toda a mobília doméstica. Não, pessoal, não. A resposta corretinha aí é a letra A, é a força motriz que faz as pessoas se mexerem, tomarem atitudes, né? Uma ação. Vamos lá. A nossa última questãozinha de hoje. Logo na primeira oração do texto, lembrando que oração é todo enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal, tá? Tem aulinha, aqui eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a aulinha sobre classes de palavras, isso é muito importante saber, tá? Pode parecer besteira, mas é fundamental saber. O autor faz uso da locução conjuntiva por conseguinte, tá? A qual expressa, sobretudo, uma noção de. Então, vamos ver lá na primeira oração, o que eu falei hoje, nessa aulinha aqui, que como é um texto complexo, nós teríamos que voltar várias vezes ao texto para lê-lo, né, e entendê-lo, tá? Então, vamos lá. O amor e, por conseguinte, o temor. Tá, beleza. Então, vamos lá para a questão, a última de hoje. Logo na primeira oração do texto, o autor faz uso da locução conjuntiva, por conseguinte. É uma locução porque ela tem um valor de conjunção que liga duas orações, mas são duas palavrinhas, e por e conseguinte. Por isso a gente chama de locução conjuntiva, tá? A qual expressa, sobretudo, uma noção de... A frase é a seguinte: o amor e, por conseguinte, o temor, tá? Esse, por conseguinte, quer dizer adversidade, conclusão, alternância
indefinição? O que você acha? Pensa aí. Pensaram? Então tá bom. Olha só, eu vou dizer que não tem muito como a gente comentar isso aqui, né? Esse conseguinte quer dizer conclusão, tá? O amor e por conseguinte eu estou concluindo, né? Eu quero dar uma ideia de conclusão. Não quer dizer adversidade, contrário, não é alternância, você sabe, e nem definição, tá? Ele tá concluindo. Ah, professor, tá concluindo o amor? Não, tá concluindo a ideia, tá? A ideia, e lógico que esse uso dessa locução conjuntiva aqui, ela só cabe por conta do contexto, né? Desse texto aí, do referencial desse texto, tá? Se não fosse isso, não caberia, tá bom, pessoal? Então, olha só, novamente, eu faço um apelo aqui pela leitura. A leitura é maravilhosa, ela faz de você uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais interessante, mais antenada, mais criativa e aumenta sobremaneira o teu vocabulário. Então, por favor, leiam e leiam muito. Isso vai com certeza ajudá-los aí em qualquer prova de concurso, tá certo? Daqui a 1, 2 semanas eu volto com mais aulas gravadas para vocês. Quero ver se eu passo aí, se eu faço eu observo, posto as aulas, né? 3 aulinhas de 2 em 2 semanas ou de 1 semana, eu vou fazer força. Tá bom, pessoal? Espero que ajude, estudem muito, curtam se gostaram, compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal. Uma beijoca da Prof.